Amém, tá conectado já. O Facebook, o Instagram, o YouTube, amém, já estão conectados. O Meet, né, o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Meet, né, pra Maria Oliveira, pra Elisângela, pra Duda, pro Daniel, pro Guilherme, pra Cláudia, pra Jaqueline, amém. Gente, eu vou tossir um pouquinho, talvez eu tosse um pouco, porque eu não tô muito bem, tá bom? Mas amém. Vai dar pra gente dar a nossa aula hoje, amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 70. É um salmo bem curtinho, são só 6 versículos. Ai, Deus, nos ajude, amém. São só 6 versículos, né? Um salmo bem curtinho. É um salmo que fala sobre a nossa pressa, né? A gente quer que as coisas sejam no nosso tempo e não no tempo de Deus, né? Às vezes a gente acha que Deus está demorando, às vezes a gente acha que Deus está atrasado, né? E é sobre isso. Às vezes a gente acha que o nosso tempo está passando e que não vai dar mais tempo, né? Que Deus tem que se manifestar logo, porque senão não vai dar mais tempo. Na história de Israel, a matriarca ali, né? A Sara, ela havia sobre ela uma promessa, né? Deus havia falado que Abraão seria pai de multidões, pai de nações. E quando Deus falou isso, Deus não falou de Abraão se deitar com a escrava. Deus falou que Abraão teria com a sua esposa, né? A sua mulher. Deus não vai escolher caminhos tortos para que a promessa dele se realize, né? A paz, Eliane. Amém. Deus não vai escolher, a paz, Pedro. Deus não vai escolher caminhos tortos para que a promessa dele se realize. Amém. Deus vai escolher os caminhos corretos. Então Deus falava que quem ia gerar de Abraão? Sara. Mas Sara começou a ver o tempo passar e ela não gerava. Então Sara entrou na menopausa. Aí quando Sara entrou na menopausa, Sara falou: já é tarde demais para mim. Deus se atrasou. Deus perdeu a hora de vir. Então não há mais o que Deus fazer comigo, porque já passou o tempo, né? Já estava na menopausa, já passou o tempo. Então eu vou dar ao meu esposo a minha serva. Eu vou dar Agar, a minha escrava, para o meu esposo. E por meio dela eu vou ter filhos, então. E então Sara quis ajudar a Deus, porque ela achou que o tempo dela já havia passado. E agora no Salmo 70, Davi tem esse mesmo sentimento. No Salmo 70, Davi já é um idoso. Davi, ele sente que o tempo dele está passando. Então Davi acha que o tempo dele está muito próximo do fim. E ele precisa que Deus aja logo. Davi fala: Deus, age logo. Meu tempo está passando. O Senhor está demorando. O Senhor está atrasado. Eu preciso que o Senhor haja logo. E é sobre isso que a gente vai falar agora no Salmo 70. Né? A verdade é que a gente não sabe qual é o limite do nosso tempo. Só Deus sabe. Então tá tudo nas mãos dele, né? E a gente tem que confiar no tempo dele e não no nosso. E agora Davi vai entrar nesse embate que a gente entra, né? Muitas vezes. Que a gente acha que o nosso tempo tá acabando. Há uma promessa sobre nós, mas a gente pensa: nossa, meu tempo tá acabando. Eu já tô com tanto de idade. Ai, passou tanto tempo e nada aconteceu. Ai, meu Deus, eu tô vendo as coisas ruins e nada mudaram. Deus, vem logo, se apressa. O Senhor tá dormindo, né? O Senhor tá atrasado. E agora é sobre isso. Davi tem esse sentimento. Davi pensa que o tempo dele tá acabando. Ele quer que Deus venha com pressa. Deus, vem logo, porque senão não vai dar tempo. Se o Senhor não vier, logo vai ser tarde demais. Ele tá pensando igual Sara aqui. Deus sabe o tempo certo de agir. E nada é impossível para ele, né? Ele fez Sara engravidar na menopausa. E é isso. Tem uma história real que eu conheci, gente, de uma pessoa que engravidou na menopausa. É uma história real. Tem uma pastora, né? E ela sempre teve sobre a vida dela uma promessa de que ela teria um filho. E ela sempre acreditou nisso, ela e o marido dela, o pastor. E ela entrou na menopausa. Ela já na menopausa, tudo. Aí um determinado dia ela sobe lá no púlpito e dá o testemunho dela. Que ela na menopausa, ela descobriu que estava grávida. Aí agora ela estava com 3 meses dando o testemunho dela.
na menopausa. Então, Deus sabe o tempo certo, né? E é para realmente para que ele seja exaltado, né? Não é para que o homem seja exaltado ou para que todo mundo pense, é normal, isso aconteceria de qualquer jeito. Que coisa mais comum, né? Isso acontece com todo mundo. Não. É para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado, o negócio tem que ser impossível. O negócio tem que ser difícil mesmo, é nesse sentido, né? E agora Davi se encontra nessa situação. É uma situação que ele acha que está perto da morte dele, mas não estava. Davi não sabia de nada, né? Deixa eu arrumar, Duda. Oi, Duda, ficou melhor agora? Tá melhor o som? Não, ainda tá? Todo mundo tá ouvindo baixo ou é só a Duda? Pra você está baixo também, gente? É do Pedro, eu vou pedir pra... Oi, Pedro, boa noite, tudo bom? A paz. Amém, Pedro. Pedro, eu vou pedir pra você, por favor, colocar seu microfone no mudo, tá bom? Obrigada, viu? Deus abençoe, amém. Imagina. Amém. No final da aula a gente libera os microfones e a gente tira a dúvida, tá bom? É que durante a aula senão acaba atrapalhando, amém. Então no Salmo 70 a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa pressa, né? Às vezes a gente tem pressa, a gente quer que Deus venha logo, a gente acha que Deus tá demorando, né? E amém. Eu vou fazer a oração agora, amém, professora Gilmara, amém, graça e paz, amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente então começa o estudo do Salmo 70, que é um salmo curtinho, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai, amém. Meu Senhor, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, falar com cada um de nós, que o Senhor venha se revelar, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, nos transformar, nos dê uma nova mente, nos dê um novo coração, Pai, amém, que sejamos, meu Deus, a Tua imagem e semelhança, que sejamos Cristo nessa terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que venhamos, meu Deus, a ser o Evangelho, meu Deus, em nome de Jesus, na vida de todos, Pai, amém. Que todos venham a conhecer a Tua palavra através de nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, demonstre a Sua glória através de nós. Que a Sua glória resplandeça em nossas vidas, nos nossos testemunhos, Pai, amém. Que o Senhor cumpra o Seu extraordinário sobre cada um de nós. Que o Senhor conceda os desejos dos nossos corações, Senhor. Que o Senhor mostre, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor é o mesmo, Pai. Amém. Que o Senhor derrame sobre nós a Sua misericórdia, a Sua graça. Amém. Que o Senhor nos perdoe todos os pecados, todas as fraquezas, todas as falhas, Pai. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Guia os nossos passos, guia os nossos pés, Pai. Amém. Nos ensina a obediência, nos ensina a andar nos Seus caminhos, Pai. Amém. Porque nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua palavra, nós temos prazer na Tua presença, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha com fogo em cada um de nós e nos santifique, nos purifique, nos torne muito clara a Tua verdade, Pai, para que não sejamos confundidos, que não sejamos atrapalhados por Satanás, Pai. Que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Coloca os Seus anjos ao nosso redor. Coloca o Seu exército, meu Deus, ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no Salmo 1, gente, Davi diz assim: apressa-te, ó Deus, a paz, amém. Mulon Molode, né? Amém. A paz do Senhor Jesus. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. A gente vê que realmente, né? Minha voz tá um pouquinho baixa, gente, mas é porque eu não tô muito legal, tá? Mas, amém, vai dar certo. O salmo é pequenininho. No versículo 1, então, você vê logo que Davi tem pressa, né? Davi tá querendo que Deus venha logo, porque Davi tá sentindo que ele tem pouco tempo. Então, para Deus, vem logo, senão daqui a pouco não dá mais para me ajudar. Como se a gente pudesse ter noção de alguma coisa nas nossas vidas, né?
Mas Davi tá nesse sentimento que a gente às vezes fica, né? A gente às vezes fica desesperado, o tempo tá passando e nada tá acontecendo. Então a gente se questiona, né? A gente fala, Deus, vem logo, que daqui a pouco vai ser tarde demais. E Davi tá nesse sentimento. Então Davi diz no versículo 2, né? Que fiquem envergonhados e confundidos o que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam o mal. Então Deus vem logo e me ajuda, né? Davi teve muita perseguição, né? Davi teve muitas pessoas zombando dele e na velhice dele também. As pessoas começaram a questionar se realmente Deus era com Davi. Porque Davi havia ficado doente na velhice, né? Davi havia tido problemas na família, né? A gente lembra que os filhos se revoltaram ali, né? Tudo, um filho matou o outro, um irmão matou o outro, o filho tentou matar o pai. Então teve muito problema na vida de Davi, né? E a velhice de Davi também teve problema. E as pessoas começaram a questionar se realmente Deus era com Davi ou não. E se levantaram muitos opositores, se levantaram muitas pessoas contra Davi, né? E Davi então quer que Deus venha logo, né? Para que essas pessoas sejam envergonhadas, para que essas pessoas, né, sejam abaladas, né, que essas pessoas sejam desiludidas, né, e essas pessoas estão buscando a morte de Davi, mas que elas é que sejam desiludidas e não Davi, né? A gente vai ver até no próximo salmo que Davi fala, Deus, eu confio em ti, não permita que eu seja desiludido, não permita que seja um engano isso, não me permita ser frustrado, porque a minha confiança está em ti, e não pode ser frustrado aquele que confia em ti. Né? E aqui é nesse sentido também. Davi fala, não, quem tem que ser envergonhado são eles, não sou eu. Quem tem que ser frustrado são eles, não sou eu, Deus. Então vem, né? Então vem logo, porque senão daqui a pouco eu já não estou mais aqui. Então aqui Davi diz, voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Quando a Bíblia escreve confundido, confundam-se, né? É no sentido de ficar frustrado. A pessoa ficar confusa é porque a pessoa está frustrada, é nesse sentido. Ele não conseguiu o que ele queria, então ele começa a ficar frustrado, desiludido. É nesse sentido. Então que eles voltem para trás e que eles fiquem desiludidos, né? Todos esses, né, que me desejaram mal, que eles sejam frustrados, que realmente o mal se converta em bem. No versículo 3, Davi diz, virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, bem feito, né? Então, aqui, Davi diz, para essas pessoas que ficam falando bem feito para mim, pelo que eu estou vivendo na minha vida, que a recompensa deles, né, seja as pessoas virarem as costas para eles. Então, que as pessoas agora virem as costas para eles, né? Essas pessoas que na verdade ficavam tentando me envergonhar, me dizendo bem feito pelo que eu estou passando, pela problema que eu estou passando na minha vida. Então no versículo 4 Davi continua, folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Então aqueles que não obedecem a Deus, a Bíblia chama muito de tolo, né? Tem bastante vezes que a Bíblia diz a palavra tolo. Mas quando a Bíblia diz essa palavra tolo, a Bíblia não está querendo dizer uma pessoa só de pouca inteligência, uma pessoa que não pense, mas sim uma pessoa desobediente, uma pessoa que não sirva a Deus, né? Uma pessoa que não obedeça a Deus. E aqui então Davi diz, né, que essas pessoas, esses tolos, né, que não obedecem a Deus, que esses ímpios, né, essas pessoas que se alegram com o mal do outro, né, que sentem prazer na derrota, na frustração do outro, né, que essas pessoas, né, elas sejam frustradas, que elas sejam humilhadas, que os outros comecem a virar as costas para elas também, para elas verem como é bom, né, as pessoas te abandonarem quando você mais precisa. Mas aqueles que buscam a Deus, não, esses não. Esses que eles tenham muita alegria, esses que buscam a Deus, que eles sejam muito alegres, que o Senhor Deus dê muita alegria para essas pessoas, né? E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Então aqueles que amam a tua salvação, Deus, aqueles que sabem que só o Senhor salva e que amam tudo que o Senhor já fez para nos salvar, que na boca deles tem apenas o engrandecimento ao teu nome, né? Que eles sempre saiam dizendo que o seu nome tem que ser engrandecido, Deus.
No versículo 5, agora então Davi volta, né? Eu, porém, estou aflito e necessitado. Então no versículo 5, Davi diz, Deus, que as pessoas que não o amam, né, que elas fiquem frustradas, né, que os planos dela não aconteçam, que elas recebam o pagamento delas, e as que te amam, Deus, que elas tenham na boca delas um cântico de alegria, né, que elas consigam exaltar o teu nome, mostrar sua grandiosidade. Aí ele diz, mas quanto a mim, no versículo 5 ele está querendo dizer isso, ele está querendo dizer, Deus, eu não sou igual a esses ímpios, porque eu te amo, mas eu também não tenho na minha boca um cântico de alegria agora, apesar de eu te amar, eu ainda não estou nesse nível. Ele diz no versículo 5, mas eu não estou nem num canto e nem no outro, eu estou aflito. Essa é a minha posição, eu te amo, mas eu estou aflito, eu estou precisando do Senhor, eu estou necessitado. E mais uma vez Davi diz, Senhor, vem com pressa, vem logo, porque eu tenho pouco tempo, então vem logo, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Somente o Senhor pode me ajudar. Não há outro que me liberte do que eu estou passando. Não há outro que me liberte dessa aflição. Não há outro que me liberte dessa necessidade. Não há outro. Somente o Senhor, Deus. Então Davi diz, Senhor, não te detenhas, né? Senhor, não se demore. Senhor, não fica parado conversando com ninguém. Não se distraia no caminho. Vem logo. Vem logo e vem agir na minha vida. Então esse Salmo 70 é um salmo curtinho, né? Foi o que eu disse, são só 6 versículos. É um salmo que fala sobre a nossa pressa. Quando a gente acha que Deus está demorando, né? Há uma promessa sobre nós, há uma palavra sobre nós, mas a gente tá achando que Deus está demorando muito para vir, para nos ajudar, né? Para ser o nosso auxílio, o nosso ajudador. E a gente começa a achar que o nosso tempo está acabando. É isso que está acontecendo com Davi. Davi está achando que o tempo dele está acabando e que daqui a pouco não vai ter mais tempo de Deus ajudar ele. Então Deus precisa vir logo, porque daqui a pouco vai ser tarde demais e Deus não vai poder ajudar mais ele. Só que não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim, porque somente Deus sabe o tempo de cada um de nós, né? Deus conhece a nossa história, sabe o tempo de vida que nós temos, né? Ele que é o detentor da vida e da morte, então ele é que sabe. E Davi achava que estava perto da morte dele, que se Deus não fizesse algo rápido, ia ser tarde demais. É no mesmo pensamento de Sara, como a gente viu no início da aula, né? Mas a verdade é que nós, humanos, não sabemos de nada, né? No próximo capítulo a gente vai ver isso. Davi depois vem reconhecendo que na verdade ele não sabe de nada, ele precisa confiar e descansar em Deus, né? Mas a verdade é que é isso, Davi se abre pra gente de uma forma extraordinária, né? Davi mostra seus medos pra gente, Davi mostra que na verdade ele não era perfeito, né? Porque Davi era um homem, gente, que achou graça aos olhos de Deus, né? Deus achou graça em Davi, Deus amou Davi. Deus amou Davi a tal ponto de colocar sobre Davi a promessa da vinda do Messias, da linhagem de Davi. Deus tinha Davi como a menina dos olhos dele. Deus amava muito Davi, né? Davi era muito querido por Deus, né? E quando a gente, a paz, Tiago, Silvana, amém. Quando a gente pensa isso, né? Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e o quanto Deus amava Davi, o quanto Deus era com Davi, né? A dependência de Davi com Deus, a gente pensa que é muito difícil a gente conseguir chegar no nível de Davi, né? A gente fala, nossa, gente, é impossível chegar no nível de Davi. Mas os salmos provam pra gente que Davi não era perfeito. Davi era humano. Davi sentia medo. Davi sentia angústia. Davi tinha reclamações a fazer. Davi não estava 100% feliz com a vida dele a todo tempo. Davi, ele tinha indignações, né? Mas Davi também tinha os seus momentos de alegria. Davi também tinha os seus momentos de louvor, né? Davi também tinha os momentos em que ele parava e reconhecia a grandeza de Deus, né? E a história de Davi vem mostrando pra gente, né? Que todo esse sofrimento na vida dele, porque a verdade é que Davi sofreu muito, né? Todo esse sofrimento na vida dele, toda essa perseguição que Davi passou, na verdade só ensinou Davi a ser dependente de Deus.
Então a gente tem duas escolhas pra gente fazer quando a gente sofre na vida, né? Sofrer não é bom. Mas, gente, se a gente parar pra conversar com qualquer pessoa, todo mundo tem uma história de sofrimento pra contar. Todo mundo, infelizmente, todo mundo já sofreu na vida, ainda sofre, passa alguma necessidade, precisa de alguma coisa, todo mundo, né? E a questão é essa, Davi também passou por isso, né? Mas ele não, em momento nenhum, ele foi infiel a Deus. Em nenhum momento ele deixou de gostar de Deus, né? Em nenhum momento ele desistiu de Deus, né? E é essa questão, né? Às vezes a gente ama a Deus quando Deus dá. Quando Deus tira, a gente já não ama mais Deus, né? Já tô irritada com esse Deus, não quero mais esse Deus aí não, né? Porque a gente começa a sofrer, começa a ter problemas, né? Então, tô doente, já não quero mais esse Deus não, né? Igual a mulher lá de Jó, né? Amaldiçoa esse Deus e morre, né? E não, Davi mostra que ele ama a Deus independente da circunstância. Davi ama a Deus quando Davi está sorrindo, mas Davi também ama a Deus quando Davi está chorando, né? Então, Davi ama a Deus em todos os momentos. Davi ama a Deus quando está com a mesa farta, mas Davi também ama a Deus quando ele está sendo rejeitado por todos, quando ele está passando necessidade, né? E amém. E Davi, ele tem a sabedoria de entender que Deus é o único que pode livrá-lo de todas as aflições que ele tem. Então, quando ele está no fundo do poço, o único que pode tirar ele de lá é Deus, né? Então, a gente não pode virar as costas para aquele único que pode tirar a gente de lá. É muito triste quando a gente ouve, por exemplo, uma pessoa que sofreu um estupro, alguma violência, né? E ela culpa a Deus, né? Por aquilo que ela viveu. Porque a verdade é que ela tá culpando a única pessoa que pode ajudá-la, né? A única pessoa que pode tirá-la daquele lugar, né? A única pessoa que pode resgatá-la, que pode salvá-la, é quem ela tá culpando. A única pessoa que pode confortar ela daquela dor, a única pessoa que pode ajudá-la a ser curada daquele trauma é Deus, né? E é isso que Davi vem nos ensinando, tá bom? Então, amém, gente. Glória a Deus, deu pra dar aula, né? Até que eu não fiquei tossindo durante a aula, glória a Deus. E amanhã, então, com a graça de Deus, em nome de Jesus, eu vou estar melhor ainda. Então, a gente vai falar sobre Salmo 71, tá bom? Salmo 71 é um pouco mais longo, tá? Salmo 71 tem um pouco mais de história aí pra gente estudar amanhã, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe cada um de nós. Um bom descanso, tá bom? Amém. Teve gente no Meet que entrou agora no finalzinho da aula. Que Deus abençoe, tá bom? Eu vou mandar daqui a pouquinho o link da aula e o áudio da aula de hoje, tá bom? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite, bom descanso, tá bom? Amém, amém. Vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Amém.